Vamos continuando aqui, vamos continuando a leitura do nosso livro, Minha Formação, do Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. É um livro clássico, e este livro em especial aqui é uma espécie de memória dele, uma autobiografia bastante interessante, bastante rica, que tem uma visão política do momento histórico do Brasil. Nós estamos falando aqui, talvez até do final do segundo reinado. Então estamos falando de Dom Pedro II. Legal? Também, né? Vamos lá, na medida do possível. Eu estou numerando os vídeos para ficar mais fácil e você não se perder aí na sequência. Este livro aqui já estou devendo a leitura para mim há muitos anos, então tem sido um prazer fazer essa leitura aqui. Relembrando também uma coisa importante, este livro em especial também está em domínio público, então, portanto, estou retirando aqui, inclusive, de uma página do governo chamado o livro www.dominiopublico.gov.br. Então, estou lendo, não tenho o livro físico em mãos, estou lendo o livro digital aqui, o PDF. Beleza? Feitas todos esses prolegômenos, vamos lá. Capítulo 5, então, eu vou começar agora aqui. Espero que a gripe ajude. Primeira viagem à Europa. Então, aqui ele vai retratar a primeira vez que ele foi para a Europa. Você vai ver que ele ficou um tempo considerável lá e o que essa viagem na Europa produziu no que ele pensava sobre política. E não se esqueça, ele está pensando sempre aqui monarquia e república. Tá bom? Então vamos lá. Na medida do possível, eu vou fazendo cortes com observações. A leitura não é uma leitura linear, portanto, então é uma leitura diferente. Então, primeira viagem à Europa. De diversos modos, a minha primeira ida à Europa influiu para enfraquecer as tendências republicanas que eu, porventura, tivesse e fortificar as monárquicas. Antes de tudo, o republicanismo francês, que era e é o nosso, aqui só uma pausa, como é o nosso? Nós estamos vivendo esta época aqui, monarquia, só que neste período que ele está falando, já nasce um partido republicano e teve o primeiro congresso republicano no interior de São Paulo, se não me engano em Itu, onde se fundou um partido republicano. Então veja que os ideais de república, embora não fossem oficiais aqui, porque aqui é monarquia, no Brasil, já se anunciavam. Então por isso que ele diz o nosso modelo de república, que obviamente ele é contra. Vamos voltando aqui então. Antes de tudo, o republicanismo francês, que era e é o nosso, tem um fermento de ódio. Ele está dizendo que o republicanismo baseado em França, da época dele, é baseado no ódio, que é uma predisposição igualitária que, logicamente, leva à demagogia. A sua maior figura desse ódio, dessa demagogia e desse republicanismo francês, de certo modo, a sua maior figura é Danton. Danton, lembrando-se, é da Revolução Francesa. Revolução Francesa, 1789. Aqui, 1800 e alguma coisa ainda. Tá? Para a gente ir localizando, para não perder isso tudo. Danton, o homem da setembrizada. Setembrizada, colocando aqui, foi um movimento político que aconteceu em Portugal, onde o Danton era meio que o sujeito que estava criando esse movimento político em Portugal,
porque houve uma confusão da França para Portugal, Napoleão, aquelas coisas todas. Tá? Então, por isso, setembrizada, porque aconteceu em setembro. E esses revoltosos lá de setembro em Portugal foram presos, foram colocados, se não me engano, na ilha de Açores. Voltando aqui para a gente localizar. Então, esse republicanismo francês, antes de tudo, que é o nosso, tem um fermento de ódio, uma predisposição igualitária que, logicamente, leva à demagogia, e a sua maior figura é Danton, o homem da setembrizada. Ao passo que o liberalismo, que é o contraponto aqui na cabeça dele, o liberalismo poder-se-ia chamar de lafayetismo, por ter sido Lafayette o principal representante. O Lafayette também é da época aqui da Revolução Francesa, e aqui representando os ideais mais liberais. Ao passo que o liberalismo, mesmo radical, não só é compatível com a monarquia, mas até parece aliar-se com o temperamento aristocrático. Se fosse preciso personificar o liberalismo, poder-se-ia chamar de lafayetismo, por ter sido Lafayette o principal representante dos gentilhommes libéraux de 1789. Significa os bons homens liberais, os bons senhores liberais de 1789, Revolução Francesa. Esse estreito republicanismo que confina nos dias de crise com a demagogia e exasperado pelo perigo ou excitado pela posse repentina imprevista do poder, chega à epidemia sanguinária do terror. É um fato, pode-se dizer, de reclusão mental. Dá-se somente quando o espírito se encerra em algum sistema filosófico ou fanatismo religioso, em uma doutrina ou em uma previsão social qualquer, e aí se isola inteiramente no mundo externo. A intolerância é ou era o característico do republicanismo agressivo francês. E a intolerância é uma fobia da liberdade e do mundo. É o fenômeno de retratação intelectual produzindo a hipertrofia ingênua da personalidade. Bom, aqui ele está colocando os olhos sobre esse presidencialismo, essa república francesa incipiente ainda. Aqui no começo, nesses tempos aqui, nós estávamos já na Terceira República Francesa. Né? Vinha Napoleão I, segundo, terceiro, aí que deu uma reviravolta na França nesse período. O Congresso deles precisou eleger um outro presidente, porque o anterior havia pedido a renúncia. Então, ainda a gente está vivendo rumores e chamas da Revolução Francesa. É por isso que ainda não é assim, eu disse incipiente, não dá para comparar essa república aqui com a monarquia que ele compara, que normalmente é lá da inglês e tudo mais, a monarquia inglesa. Porque a monarquia inglesa já está estabelecida há mais tempo. Essa república não, é muito nova e ainda tem muita briga pelo poder. Só para fazer um parênteses para a gente poder entender. Claro, estou fazendo um parênteses para a gente poder entender olhando de 2024 para trás. Não da época dele, que é 1800 e alguma coisa, que ele tinha essa visão aqui, que é o que se apresentava para ele no momento. Vamos voltar lá. É provável que em mim também existisse o embrião republicano. Não duvido que, nascido em outra condição, não tivesse meu pai na mais alta hierarquia da política, se não descobrisse, como tantos outros que se revoltaram, modo de vencer o terrível multisunta vocati, pauci vero electi, da antiga oligarquia. Eu também tivesse acompanhado o movimento republicano de 1870, do qual faziam parte alguns dos espíritos que me fascinavam. Né? Republicano de 1870, porque esse aqui é um livro de memórias, ele está escrevendo de um tempo depois, olhando para trás. É interessante porque o Joaquim Nabuco é de família de pessoas envolvidas com o poder. O pai dele, o avô também, não é?
os avós também maternos, paterno e materno, eram envolvidos com política e, obviamente, serviam a um processo, serviam a um procedimento monárquico, né? Vamos lá. Inclusive escravagistas, diga-se de passagem, embora ele, Joaquim Nabuco, depois tenha se tornado um anti-escravagista. Se assim fosse, porém, estou certo que o movimento abolicionista me teria mais tarde destacado dele e que o 13 de maio me identificaria com a sorte da monarquia libertadora. 13 de maio, a libertação dos escravos, né? Se, apesar de tudo, eu me tivesse conservado republicano até 15 de novembro, que é quando virou, né? Nascesse eu em que condição nascesse, uma vez que fosse o mesmo que sou, isto é, que tivesse recebido no berço os mesmos rudimentos da alma, não tenho a menor dúvida de que o abalo, o choque do desterro do imperador teria posto fim à minha fantasia republicana e restabelecido a sinceridade e a lucidez dos meus sentidos políticos. Como quer que fosse, a viagem de 1873 destruiu no germen toda e qualquer inclinação republicana, todo indício de fanatismo que eu pudesse ter no segredo da minha natureza. Com a quebra do regime, da monarquia para a república, o imperador obviamente foi, aspas, convidado, né, a sair do país. E eu penso que isso tudo, esse convite, produziu na alma das pessoas da época assim, uma impressão fabulosa, né, de você destituir o imperador, né, um imperador, pelo menos imagino, relativamente forte como tu era Dom Pedro II. Vamos lá, mas ele disse, eu teria me abalado bastante se fosse republicano. Vamos lá, continuando então. Não durou muito tempo essa viagem, foi apenas um ano. Realmente ele ficou um ano fora nessa viagem. A situação de espírito que ela criou já tinha antecedentes nas minhas relações com a pequena roda em que vivia então o corpo diplomático em Petrópolis e na corte. Corte Rio de Janeiro. Petrópolis, Serra do Rio, né? Na convivência com ministros e secretários estrangeiros, alguns deles hoje ministros e até embaixadores. A situação de espírito cosmopolita, ou antes mundana, caracterizara-se pela compreensão das soluções opostas dos mesmos problemas sociais, pela tolerância de todas as opiniões, pela igual familiaridade com correligionários e adversários, pela ideia, para dizer tudo, de que acima de quaisquer partidos está a boa sociedade. Quer dizer, acima de qualquer partido, política, está a sobrevivência da sociedade como um todo, não só a alta sociedade. Esse modo de ser em política não é necessariamente eclético, nem ainda cético, é somente incompatível com o fanatismo, quer dizer, a política que ele prega é a política pé no chão. Isto é, com a intolerância, qualquer que ela seja. Foi a viagem à Europa a grande deslocação que consolidou a tendência antissistemática em que eu já estava amortecendo em mim o predomínio da força política até 1879, quando pela primeira vez entro para o parlamento. E mesmo no parlamento, porém, depois do ano de estreia em que as emoções da tribuna me fizeram tomar calor e interesse pela luta dos partidos, desde 1880 até 1889, quando cai a monarquia, quando se fechou definitivamente para mim aquela carreira, posso dizer que o efeito da minha deslocação de 1873 da política partidária, porque todo o tempo que estive na Câmara me acolhi sob uma bandeira mais larga e me coloquei em um terreno politicamente neutro, como era o da emancipação dos escravos. Isto é, que ele fez uma política, enquanto político, muito mais baseado numa política nacional, numa política que ele entendia como política, do que como política partidária. Tanto é que, ele diz, ele cobrou e ele colocou-se junto com a emancipação dos escravos, né, às vezes até contra
muitos caciques políticos da época. Voltando aqui. Essa viagem da Europa, que assim imprime a minha evolução política, o meu caráter definitivo, durou, como eu disse, pouco tempo. Partindo de agosto de 1873, voltei ao Rio de Janeiro em setembro de 1874. Na verdade, agosto, setembro, dá 1 ano e 1 mês, mas a gente tem que imaginar que ele foi de navio. Viagem de navio, nesse tempo, demorada, tanto a viagem de ida quanto a de volta, né? É menos de 1 ano de Europa. Então, Europa mesmo, menos de 1 ano que tenho da primeira vez. Então, essa viagem que imprime a minha evolução política, o seu caráter definitivo, durou, como eu disse, pouco tempo. Partindo em agosto de 1873, volto ao Rio de Janeiro em setembro de 1874. É menos de 1 ano de Europa que tenho da primeira vez. E agora ele vai começar a descrever por onde ele passou lá na Europa. Mas antes eu quero contar aqui uma fofoca. Nesta viagem aqui exatamente, Joaquim Nabuco, conheceu uma moça que ele namorou 5 anos depois. Só para vocês terem uma ideia, hoje, para nós, em termos de patrimônio, ela seria bilionária. Na época, ela e a irmã eram uma das maiores fortunas do mundo, diziam. Essa moça namorou com ele, mas o Joaquim Nabuco casou com uma outra moça depois. Essa moça aqui que ele conheceu no navio era de Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, e dizem que era uma exímia financista. Era uma pessoa que tinha recebido um alto dinheiro, né, um alto patrimônio, mas transformou isso, aumentando assustadoramente muito mais, que era uma pessoa que entendia muito de finanças. Ela e a irmã, nesse período, já estavam se mudando para a Europa e viveram na Europa. Esta moça que ele conheceu aqui faleceu solteira depois lá na Europa. Então, só uma fofoca para você saber, porque não sei se ele não vai contar, provavelmente não, ele não vai colocar na biografia dele isso. Mas 5 anos de namoro era para se tornar um bilionário depois, mas não. Vamos lá, continuando. E tudo começou nessa viagem aqui. Continuando, é menos de 1 ano de Europa que tenho da primeira vez. Desses 11 meses, mais ou menos, passo 5 meses em Paris, 3 na Itália, 1 mês no Lago de Genebra, 1 mês em Londres e 1 mês em Fontainebleau. A razão desse mês no Auch, que é esse mês lá em Genebra, na Suíça, né, que é um lago que tem lá, e esse outro mês em Fontainebleau, é que em viagem, sempre que um lugar me fala, eu me deixo prender por ele e me esqueço de viajar. É bem interessante, né? Não sei se você já viajou, é assim. Se você gosta do local, você acaba ficando mais e tendo condições de ficar, acaba ficando às vezes um pouco mais. É isso que aconteceu com ele nesses 2 lugares. Né? A razão então é essa. E assim que mais tarde pretendo dar ao Niágara a hora indispensável para ver as quedas. Aí já, eu acho que Niágara fica entre Estados Unidos e um outro país lá da América do Norte. Né? A hora indispensável para ver as quedas. Me deixo ficar 20 e tantos dias sem poder arrancar-me daquele espetáculo até o ter inteiramente absorvido. É o Canadá, né? Estados Unidos e Canadá. Niágara. O mês de Auch, que é esse lugar na Suíça, quer dizer, sem falar de Lausanne, que os primeiros passeios a pé à beira do lago, de um lado na direção de Coppet, do outro na direção de Clarens, as visitas a Genebra com a Romaria ou Brigada Ferney, me colocavam no teatro literário, talvez o mais interessante da Europa moderna, depois de Weimar, porque Clarens é o cenário da nova Heloísa e está cheio de eloquência de Rousseau. Ferney, o dos últimos anos de Voltaire, que Voltaire é de Ferney, né? Ele tinha um castelo em Ferney também. Coppet, o da realeza de Corina,
com a sua corte vinda de Paris, da Alemanha, da Itália, não esquecendo Lord Byron. Todos os escritores, é por isso que ele disse que ele fez um tour literário. Mais do que tudo, porém, nessa faixa de terra que liga intelectualmente o século XVIII ao século XX, que são grandes escritores deste século, né, e que nos trouxeram muita coisa interessante, o que me teria prendido eternamente a Auschwitz, se eu dispusesse de algumas eternidades nessa vida, é o lago, o seu corte e a sua moldura. Então realmente tem um lago lá, em Auschwitz, na Suíça. O mês de Fontainebleau tem outra explicação, o mês que ele passou no outro local. Não é o castelo e a floresta só por si o que me prende. É que volto da Inglaterra, tendo pela primeira vez falado inglês com todo mundo, fascinado por Londres, tocado de um começo de anglomania, que foi a doença da sociedade em França. E, portanto, até isso acusa a construção francesa do meu espírito. E Fontainebleau, com o repouso dos seus jardins simétricos, a frescura de suas águas e das suas sombras, a tranquilidade do seu silêncio, era o mais admirável retiro que eu podia querer nesse mês da minha vida. Posso chamar do mês de Thackeray. Foi esse o claustro ideal em que, fechado com Vanity Fair, Pendennis, de Newcomes, não sei mais o que, sem dicionários, adivinhando o que não podia traduzir, compreendendo tudo, esgotei em mim mesmo até as lágrimas a impressão do grande romancista inglês, o que fiz depois com George Eliot e Trollope, mas nunca fiz, sinto dizê-lo, com Dickens nem com Sir Walter Scott. De certo, em minutos pode abrir-se e fechar-se diante dos nossos olhos um espetáculo que não esqueceremos nunca. Percorri em meses a Itália, as grandes capitais antigas somente, sinto também dizê-lo. Não fiz sequer a romaria de arte pela Umbria. Estive 2 horas diante dos quadros monumentos da velha Pisa, Torre de Pisa, né? Que inspiraram a Taine sua página mais eloquente. Como esquecer, no entanto, essa revelação imorredora? Keats não disse tudo com o seu verso I think of beauty is a joy forever, que é mais ou menos sobre o que a beleza e a alegria causam para sempre no nosso espírito, né? E é verdade. Não só o que é verdadeiramente belo é essa alegria de que ele fala para sempre, um raio interior que se incorpora à vida para nunca mais se apagar, quaisquer que sejam as tempestades dela, como também uma só think of beauty, um único fragmento da verdadeira beleza basta para iluminar a existência humana inteira. Nenhum homem terá compreendido bem as suas 2 grandes obras de arte, a coluna grega e a ogiva gótica, um Miguel Ângelo e um Piero della Francesca, nem tampouco 2 vistas diferentes de natureza, o oceano e os lagos de montanha. Está fazendo um comparativo entre a criação humana e a criação da natureza, ou criação divina, né, como queira. O oceano e os lagos de montanha, as paisagens da neve e os céus do Oriente. Em caso algum, porém, pode-se sentir uma obra de arte de passagem, isto é, sem que ela produza em nós uma vibração correspondente ao esforço, à sensação do Criador quando a compôs. Como é que em minutos nos poderia penetrar a impressão do artista que levou anos para realizar o seu pensamento e morreu ainda agitado por ele? Eu olhei, por exemplo, para a Catedral de Reims como Rodolfo Dantas. Rodolfo Dantas é amigo dele, lá do Recife, que depois, mais tarde, os dois, nessa época talvez, ele e o Rodolfo Dantas fundaram, se eu não me engano, o Jornal do Brasil, lá no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia da importância desses dois.
Então, estive na Catedral de Reims com Rodolfo Dantas em um dia que roubamos a Paris, linguajar do Boulevard. Parei para ver a Catedral de Amiens, roubei outro dia a Paris para fazer a volta da Catedral de Rouen, fui a Estrasburgo avistar o grande Münster de Erwin von Steinbach, com o Arthur de Carvalho Moreira, um dos mais finos espíritos da nossa geração acadêmica, fiz uma vez a turnê dos castelos históricos do Loire. Chenonceau, Amboise, Blois, Chambord. Horas para tudo isso. Para Francisco I, Diana de Poitiers, a Renascença francesa. Mais tarde, por não querer apressar-me assim, não fiz com o mesmo companheiro, o qual deu anos de sua vida intelectual exclusivamente aos Goethe-Kenners, a visita às cidades de Goethe. Frankfurt, Leipzig, Estrasburgo. Vi, mas sem pensar em Frederica, Wetzlar e Weimar. Por toda parte, posso dizer, passei como passei em 1892 por Coimbra, Alcobaça, Mafra, a Batalha, sem deixar sequer as impressões do tempo de se gravarem no espírito. Quer dizer, foi muito rápida a passagem por esses lugares. Você está vendo? Ele está descrevendo por onde passou. Vamos chutar aqui nesse um ano, né? Ele disse que foi menos nesse um ano de Europa. 1 hora para a Catedral de Reims, só não foi um ultraje, uma ofensa àquela divina fachada, porque lá estive em verdadeira humilhação e não lancei olhares críticos ao seu sublime portal, a toda a sua incomparável legenda, como o Gamin lhe atira pedras. 1 hora em Amiens, nesse Partenão da literatura gótica, como lhe chamou Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc é arquiteto da época, né? E levando na mão a Bíblia de Amiens, de John Ruskin, o qual chega a invejar o humilde guarda, cuja função é espanar-lhes as esculturas de madeira como nunca outras foram talhadas. Continuando de passagem, pode-se ver muita coisa, mas não se tem a revelação de nada. Quer dizer, passando muito rapidamente, você pode ver muita coisa, mas não lhe fica muita coisa daquilo que você viu. Não se revela muito da natureza daquelas coisas. A primeira condição para o espírito receber a impressão de uma grande criação, qualquer que seja, seja ela de Deus, seja das épocas, nada é puramente individual, é o repouso, a ocasião, a passividade, o apagamento do pensamento próprio. Quer dizer, dá um tempo. É isso que, traduzindo aqui para a nossa linguagem, quando a gente viaja por lugares assim, para a gente conseguir tirar, absorver mais coisas, o ideal é relaxar, é ficar mais tempo, é esgotar monumentos, tanto da natureza quanto do homem. É dar à forma divina o tempo que ela quiser para refletir-se em nós, para deixar-nos compreendê-la e admirá-la, para reservar-nos o pensamento originário de onde nasceu. De todos esses lugares da Suíça, da Itália, de Fontainebleau, de Paris, de Londres, não trago senão impressões literárias, impressões de vida. O grande efeito em mim dessa viagem é, assim, apagar a política. Quer dizer, colocar na cabeça dele que a monarquia é muito melhor do que a república. Não se esquecendo que ele está fazendo comparação com uma república muito nova, que é a república, neste caso aqui, francesa. Nesse começo, a França apanhou muito, né? Muitos problemas se teve, historicamente, para que a França conseguisse ressurgir, digamos assim, depois da Revolução Francesa. Porque depois da Revolução Francesa, você vai perceber muita gente querendo tomar o poder. O poder ficou assim meio que vai para lá, para cá. E muita gente aproveitando a oportunidade com a Revolução Francesa para, além de tomar o poder, para crescer politicamente. Os grupos foram se fortalecendo, porque o tal do Ancien Régime, ou o antigo regime, o regime monarquista caiu por terra e ficou uma lacuna na França de poder. E, então imagine, né, um Estado forte com lacuna. Muita gente tentou buscar espaço, inclusive Napoleão, tá? Porque Napoleão
na Revolução Francesa era só um pequeno militar, mas ele foi aproveitando dessa possibilidade, Napoleão Bonaparte. Então aqui na França, 1800, no começo de 1800, assim, a gente vê ainda muitos reflexos da Revolução Francesa e uma França ainda tentando falar uma política diferente, uma política de Estado. Então, a comparação dele, óbvio, é da época, porque ele é da época, mas se nós olharmos daqui para trás, a gente vai ver que tem uma diferença, né? Monarquia era muito bem estabelecida e essa República Francesa, que ele diz que é uma república copiada no Brasil aí pelos intelectuais de então, é uma república que busca o ódio natural. Essa República Francesa naquele tempo buscava isso mesmo, porque ninguém se entendia ainda direito. O grande efeito em mim dessa viagem, voltando, é assim apagar a política. Suspender durante um ano inteiramente a faculdade de política, que uma vez suspensa, parada, está quebrada e não volta mais a ser mola principal do espírito. Eu não podia, entretanto, estar em França, em uma época de transformação, como foi essa, de 1873 a 74, e às vezes em contato com homens políticos, nem penetrar na sociedade inglesa, sem que a grande política europeia exercesse uma influência positiva sobre o meu espírito. Além da moderação operada negativamente, como eu disse, pelo meu afastamento do nosso cenário local e pela sensação da arte. Apesar de tudo, eu tinha afinidades políticas impagáveis que poderiam, quando muito, ficar secundárias, subordinadas à atração puramente intelectual. Dessa modificação positiva falarei agora, e ele vai falar no próximo capítulo, que eu volto, daí sim, trazendo o capítulo 6. Legal? Olha que interessante, muita coisa nós tiramos aqui desse capítulo número 5, dessa viagem que ele fez à Europa. Valeu? Então espero que você esteja gostando dessa leitura não linear. Deixe seu recado, deixe seu like e é isso. Até o próximo vídeo.